Bom, boa noite para todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando em mais essa live. Hoje, esta live, nós trataremos de uma questão bem problemática que aflige a um grande número de pessoas na sociedade, que é o endividamento. As pessoas já vinham numa situação difícil em razão da crise econômica. Depois do golpe de 2016, houve um aprofundamento da crise econômica no nosso país e ela tem acentuado sobremaneira depois com a pandemia Covid-19. E nós convidamos para participar desse bate-papo aqui nesta live o professor Wagner Romão, professor de Ciências Sociais da Unicamp e presidente da Associação dos Docentes, e também nós contaremos com a participação do Márcio de Cessa, advogado, mestre em Direito Civil, e o nosso objetivo aqui é que nós façamos um bate-papo entre nós aqui, nós três, mas também que você que está nos acompanhando possa participar, possa também trazer as suas contribuições. Nós vamos falar dos aspectos jurídicos, mas nós vamos falar muito mais sobre as questões sociais que afligem a esse contingente imenso de pessoas e também apontar que saídas nós podemos ter para que essa população ela possa sobreviver nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Nós temos um número recorde de pedidos de negociação de dívidas junto aos bancos, mas nós temos um contingente imenso de pessoas que estão endividadas com aluguel, com falta, não podendo pagar água, luz, telefone, internet, não podendo pagar fornecedores para aqueles casos de microempresários, microempreendedores individuais, pequenos e médios empresários. Então, assim, a pandemia, a crise econômica e sanitária tem atingido um número significativo de pessoas. E aí, já, dando início a esse bate-papo, eu vou passar aqui a fala já para o Márcio de Cessa, para ele já fazer as suas considerações iniciais, e depois para o professor Wagner. E aí, vamos fazer desse bate-papo um bate-papo bem legal, descontraído, e que nós possamos sair daqui com esclarecimentos e com formas, inclusive, de organização da sociedade para que a gente busque sair. Tudo bem? Então, tá aí. Vamos lá com o Márcio, depois o Wagner. Vamos tirar os títulos, né, professor? Tá bom? Tudo bem? Prefiro. Valeu. Eu também assim. Muito obrigada por aceitar estar participando conosco dessa prosa, um tema tão delicado na nossa sociedade. Tá joia. Rai, eu que agradeço o seu convite por participar desses encontros que você vem fazendo. Você sabe que, além da minha admiração pessoal por você, da nossa amizade, também tenho admiração pela tua atuação na sociedade, né? Tua atuação histórica. Então, você tem um percurso de vida que é exemplo para todo mundo. É uma pessoa que sempre sonhou e sempre lutou por um mundo melhor. Então, é uma honra muito grande estar aqui nessa live com você e com o professor Wagner Romão, cientista político, professor da Unicamp, presidente do sindicato, né? Está aí na linha de frente, enfrentando essa pandemia e esses ambos
os vírus que atacam a sociedade brasileira e o mundo hoje. Então, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco dos aspectos jurídicos e depois eu vou fazer algumas considerações de ordem mais política, com a permissão do professor Wagner. E aqui eu vou invocar o título dele, porque ele é o cientista político, né? Então, eu cometerei muitos equívocos, e o professor pode me corrigir depois. Mas é o seguinte, Raio, não existe saída individual para as dívidas e para essa crise. Se tem alguém aqui nos ouvindo preocupado individualmente em como negociar, em como fazer, perdendo noites de sono, eu gostaria de tranquilizá-los na medida do possível, porque eu sei que é uma situação muito difícil, porque é uma situação que o indivíduo não tem poder nenhum frente a uma crise tão grande, seja de ordem sanitária ou seja de ordem econômica. A única forma de saída dessas crises é pela ação coletiva, e são saídas coletivas. São saídas que passam pela organização dos trabalhadores, organização das pessoas em situações mais precárias de trabalho, organização das periferias, organização dos negros que sofrem violência policial e que sofrem um genocídio no Brasil hoje, para exigir que este governo faça minimamente algo de ordem civilizatória. Eu acho difícil que esse governo faça, e acho que essa parte eu deixo para o segundo comentário. Mas, na linha de uma saída coletiva para isso, que tem que vir do Estado brasileiro, eu quero mencionar aqui alguns projetos de lei que tratam essa crise que a gente passa. Por exemplo, aguarda a sanção do capitão do exercício da presidência um projeto de lei que suspende os despejos entre o mês de março até o mês de outubro desse ano, seja de ordem liminar ou mesmo no julgamento de mérito. Isso já passou pelo Senado, pela Câmara, já foi aprovado, mas depende da sanção presidencial, e já tem isso há alguns bons dias. Em outro sentido, existem projetos de lei que suspendem as execuções contra consumidores, que suspendem o protesto das dívidas no Serasa e no SPC, e que também prevê a concessão de crédito de até 10 mil para as pessoas poderem minimamente se reorganizar. Agora, é um projeto de lei que ainda não foi aprovado. Da mesma forma, existem projetos de lei que tratam da prescrição em relação ao uso capião, que tratam do pagamento do aluguel, seja de pessoa física ou jurídica, para quem tem a renda declarada abaixo de 2,5 milhões. Então, essas pessoas físicas e jurídicas teriam os aluguéis pagos pelo governo, mas é um projeto de lei que ainda não foi aprovado, não foi discutido. Então, assim, o parlamento já percebeu que não há como uma pessoa conseguir encontrar a sua saída própria no meio dessa crise toda, e começam a oferecer algumas alternativas. A questão é que passa pela aprovação, depois passa pela sanção. As contas essenciais de água, luz, também existem projetos de lei suspendendo o pagamento, suspendendo o corte, embora as concessionárias já tenham suspendido o corte de energia, por exemplo, durante a pandemia, suspensão no SPC e no Serasa, mas ainda tudo na ordem das possibilidades. Né? Agora, a pessoa que está numa situação de dívida, que está endividada, ela primeiro precisa delimitar essa dívida, elencar quais são, e a partir daí saber como é que ela vai atuar. Né? Não adianta também, assim, eu estou falando de forma abstrata aqui, mas é legal tratar no concreto, porque para a pessoa definir uma estratégia de atuação, ela precisa saber contra o que ela vai lutar. Então, se ela tem dívida de contas essenciais, dívida com banco, dívida de aluguel, ela precisa fazer uma escolha. Né? Na minha visão, dívida de banco, você deixa para o segundo momento e você mantém
dentro do possível, o pagamento de contas mais essenciais, como aluguel, conta de água, luz, esse tipo de conta que é do nosso dia a dia, que é da vida material. A dívida bancária, muitos bancos já estão renegociando e lançando essa dívida para o final do contrato, que vai incidir juros, correção, mas pelo menos suspende por cerca de 90 dias. Então, muita gente tem buscado essa negociação e tem conseguido, né, o que já é um bom alívio. Mas delimitando isso, ela consegue saber contra quem atuar e contra quem lutar. Se ela tiver uma condição melhor, ela, dentro do possível, pode manter o pagamento de todas as contas, inclusive dessas contas bancárias, né? Na justiça, muitas pessoas têm conseguido liminares e julgamentos favoráveis no sentido de trabalhar com a teoria da imprevisão, né, diante um caso fortuito ou de força maior, que é essa pandemia, que é algo imprevisível e que altera a relação de forças e a relação econômica de um contrato que estava em pé de igualdade, se há um desequilíbrio, é possível que a justiça consiga reequilibrá-lo. Então, pela teoria da imprevisão, isso é possível. Se alguém tiver numa situação que não encontra saída, seja pela via da negociação ou pela via da política pública, ela pode ajuizar uma demanda tratando especificamente disso, né? Tem previsão no Código Civil, pelo artigo 386, que vai tratar do caso fortuito da força maior. Então, são situações que não são deliberadas, que não são previsíveis e que acontecem por um fator externo à vontade humana. Então, tem gente que consegue redução de aluguel de 50%, 80%, caso não consiga essa negociação direta com o locador. E isso é possível. É possível buscar esse equilíbrio contratual no judiciário. Agora, rapidamente, eu queria tratar de uma forma mais ampla o cenário que a gente vive, porque não tem saída individual, existe a construção de um consenso em torno do fora Bolsonaro, né? Nos últimos meses, a conjuntura vem se acirrando, e nos últimos dias, mais ainda. No domingo, no último domingo, foi o segundo ato das torcidas, né, das torcidas organizadas, reivindicando a democracia e, talvez mais do que reivindicar a democracia, se opondo ao que existe, se opondo a um projeto autoritário. Ocorre que, embora a gente esteja construindo uma unidade em torno do Fora Bolsonaro, com os setores que votaram no Haddad, que votaram no Lula, que votaram no Branco, que votaram no Ciro, no Amoedo, e todos os demais candidatos, essa ainda não é uma saída efetiva para nós, enquanto povo, eu digo, enquanto as pessoas que vivem do seu trabalho, as pessoas que moram na periferia, os pretos, os pobres, os trabalhadores precarizados, isso ainda não é uma saída. Por quê? Porque o Fora Bolsonaro, ele esconde alguns outros elementos, como, por exemplo, o que é que nós vamos fazer com o Mourão? O que é que nós vamos fazer com o golpe de 2016, consumado em agosto de 2016, e muita gente está falando, teremos um novo golpe. Na minha opinião, o golpe já aconteceu, e ele vai se transformando ao longo do tempo. Então, são mais de 3 mil militares ocupando cargos no Planalto hoje, né? O nosso governo já é um governo militar. Não é um governo que vai sofrer um golpe para os militares assumirem. Não vejo esse governo como uma cisão entre os militares que não embarcariam numa aventura autoritária e um governo formado por um gabinete do ódio, neofascista e esse tipo de adjetivação. Eu não vejo essa cisão. Eu vejo como muito mais próximo de uma unidade com tensões, né? E tirando o Bolsonaro, nós não vamos resolver isso. O problema do Fora Bolsonaro é que não sei se emplaca o Fora Mourão junto. Se emplacar o Fora Mourão junto, essa construção de um novo pacto, ela vem acontecendo pelo alto, pela elite política desse país, tanto da esquerda quanto da direita. Ou seja, quem está fazendo negociação, está fazendo negociação por seus grupos, partidos, movimentos, mas o diálogo com
o povo em si é muito fragilizado. Compreende? Então, esse novo pacto, que pode estar sendo negociado, que é uma hipótese de trabalho que eu adoto aqui, é uma nova pactuação que, na verdade, o golpe até aqui ele conseguiu tornar a Constituição, ele conseguiu manter a Constituição vigente, porém sem validade enquanto um instrumento, enquanto um pacto político de uma sociedade. Ou seja, a gente tem uma Constituição que é um texto legal, mas não é uma Constituição enquanto um pacto de forças políticas que organizam o poder de um país e que pensam como atender às necessidades desse país, como pensam a soberania. Ou seja, a Constituição de 88 ela foi rasgada, mas ela ainda está vigente, é isso que eu quero dizer. Né? E esse novo pacto, que me parece passa pelo Fora Bolsonaro, é um rearranjo de forças que é uma... Na verdade, eu entendo que é uma reatualização de um jogo conservador. Né? Eu estava lendo no domingo um artigo do historiador José Murilo de Carvalho, que ele vai falar da República, do federalismo e do liberalismo. E que ele trata justamente o que a gente entende hoje como polarização, né, entre um setor mais democrata e um setor mais liberal, um liberal à brasileira, porque o liberalismo nosso é o liberalismo forjado na escravidão, então, para a gente não cair no eurocentrismo, mas é a reatualização de um jogo que foi constituído no império desse país, entre 1822 e 1824, com a primeira Constituição outorgada, que é o primeiro golpe que a gente sofre, é uma Constituição que é outorgada, é uma carta política outorgada pela dinastia de Bragança, né? E que durante o Império organiza um jogo de forças dentro da matriz de um liberalismo à brasileira que vai se constituindo, que é uma oposição entre radicais liberais e conservadores. O final desse jogo é a vitória dos conservadores, é a vitória de um partido republicano, que é um rearranjo de uma elite política e econômica, que todo mundo fala dos militares na República, mas é importante dizer o seguinte, que o Partido da República, ali no final do Império, quando ele lança o Manifesto de 1870, ele ignora a escravidão. Ele ignora que a abolição da escravidão já estava praticamente dada nesse país, e ele ignora o debate principal daquele momento, que era a indenização ou não dos proprietários de escravos. E mesmo na sua fundação, e mesmo na sua Constituição, é um partido republicano que ignora esse passado colonial, esse passado colonizado e esse passado escravocrata. E esse rearranjo de forças, ele foi se atualizando no Império, e ele entendo eu, aqui que ele é uma matriz política que constitui uma repetição no nosso jogo, e que hoje me parece que ele expressa esse momento pré-república, que é um jogo entre democratas, enquanto setores que defendem uma participação mais efetiva do povo nas decisões, e um setor mais liberal brasileira, que é autoritário e que pensa um liberalismo voltado para o mercado, voltado para a acumulação, em oposição aos interesses do povo e aos interesses de uma soberania nacional. Ele é uma elite econômica e política também que se coloca como parceira do capital internacional, de uma elite que vive fora do Brasil. Então, eu vou concluir para dizer assim, eu acho que a gente precisa enxergar para além do que está colocado de imediato para a gente, para além dos copos de leite, para além de chamá-lo de fascista, o que gera uma discussão até teórica sobre isso, além de cair nessas armadilhas, nessas cortinas de fumaça que ele lança toda semana e reatualiza isso, para a gente entender quais são os jogos de força que estão colocados. Me parece que se a gente não conseguir nos organizarmos para o que está colocado nesse pano de fundo, nós teremos uma nova reorganização política desse país, muito
ao contrário de um gosto democrático e de uma prática democrática efetiva que ofereça respostas ao povo, né, que ofereça respostas à escravidão que esse país passou por 380 anos, entende? Que consiga oferecer respostas enquanto um projeto soberano, para além de defender as minorias, que na verdade são maiorias, né, e que aí teve um ex-banqueiro, empresário que se apropriou disso, sabidamente com uma peça publicitária do somos 70%, é verdade, a gente precisa cair na real, que a gente não é minoria, a gente é maioria. A gente pode ser minoria em direito, mas a gente é maioria em quantidade. E esse é um elemento de força que a gente precisa considerar. E a gente precisa identificar isso para efetivamente balizar o como dialogar com o povo e como incluir o povo nesse processo de construção. Legal. É isso, desculpa se eu me alonguei. Valeu. Aí a gente, vamos passar agora para fazer as considerações do Wagner, e a gente retoma aí nesse bate-papo prosa, né? Um para lá, outro para cá, para a gente também não considerar sempre uma mesma pessoa. Vamos lá, o Wagner. Boa noite, Rai, boa noite, Márcio, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Um grande prazer poder ajudar aqui, poder conversar com você, Rai, com o Márcio, com as pessoas também que estão nos acompanhando, né, essa noite. Bom, o tema tá voltado para a questão das dívidas, né? Eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais geral também, porque eu concordo com o Márcio que as soluções individuais elas estão prejudicadas, inclusive, por esse governo, né? Vamos lembrar que o Brasil, na verdade, não saiu da crise econômica ainda, né, que se abateu sobre nós ali mais ou menos em 2014, 2015, né, que foi tornada uma crise que era econômica, tornada numa crise política também. Todas as tentativas que foram feitas ali pelo governo Dilma de tentar reestruturar a economia, elas foram vetadas, né, pelos atores políticos. Acho que é importante a gente sempre lembrar isso. E isso tudo redundou no golpe de 2016, que nos colocou numa situação de muita instabilidade política, né? Eu acho que a instabilidade política que já vinha desde 2013, né? A gente está há muitos anos nessa situação. O pessoal brinca lá na universidade, Rai, que o cientista político tem que ter adicional insalubridade também, porque para entender o Brasil politicamente desde 2013 não está nada fácil, né? As estruturas políticas da sociedade brasileira e do Estado brasileiro foram abaladas, né? E a gente precisa sempre rememorar essa situação, né? Quando veio o Temer, né, com a emenda constitucional 95, de dezembro de 2016, né, ela já instaurou o Brasil num processo de agudização do neoliberalismo, né, a reforma trabalhista que veio, a lei de terceirização, né, e depois com a entrada do Bolsonaro, agora em 2019, né, nós vivemos um processo ainda mais intenso, né, do que a gente pode chamar de ultraneoliberalismo, né, quer dizer, uma faceta do neoliberalismo que nós, no Brasil, não tínhamos ainda observado, né? Mesmo até o período Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, né, ele é um período muito ameno, se a gente considerar o que está acontecendo agora no nosso país, sob a batuta do Bolsonaro e do Guedes, né, e do Paulo Guedes, né? E todo esse processo essa forma, né, de entender a relação entre o governo e a economia, né, a política e a economia, né, que tem sido, né, desde Temer, mas com mais força ainda agora, com Bolsonaro e Paulo Guedes, é uma forma que os nossos amigos economistas, né, indicam, né, é uma forma recessiva, né, uma forma que não vai gerar emprego, né, que não vai resolver a questão da dívida pública, né, que vai aprofundar o Brasil numa situação de muita dificuldade na economia, né? E é esse país em que o desemprego continuava muito alto
e o país não retomava crescimento, né, é esse país que é atingido em cheio pela pandemia, né? Então, acho que é muito importante a gente rememorar isso, porque não se trata de uma questão da pandemia, né? Quer dizer, a nossa crise econômica, que está extremamente forte agora, né, ela não é um resultado apenas da pandemia, ela é um resultado de uma política recessiva, neoliberal, né, de diminuição do Estado, né, de enfraquecimento da capacidade do Estado de promover direitos, serviços à população, né, e acho que isso é muito importante da gente sempre salientar. Quando chega a pandemia, né, nós temos um SUS, né, um Sistema Único de Saúde, que se não houvesse o SUS, a pandemia estaria causando muito mais mortes do que ela está causando agora, né? Mas, infelizmente, a gente também tem um SUS fragilizado nesse período, né? Que não teve capacidade de investimento, né? Que um governo absolutamente ideologizado, que acabou com mais médicos, né? Que era um programa absolutamente fundamental para todo o Brasil, para todo o país, né? Principalmente para os rincões onde não chegam os médicos formados, né, nos grandes centros, né? Os médicos cubanos e as médicas cubanas iam até essas localidades, e a gente teve a interrupção desse programa, né, que poderia também estar salvando vidas nesse momento, né? E mais do que isso, a gente tem um governo negacionista, né, que nega o poder da ciência, que coloca mitos, né, não o mito, tal do mito Bolsonaro, né, mas o mito da cloroquina, né, o mito de que uma solução mágica vai resolver o problema e que as pessoas têm mais é que enfrentar de frente, de peito aberto, a pandemia, o contágio, né, o que é uma grande tristeza que muita gente acredite nessa figura, né, nesse presidente da República que nós temos. Então, esse é um problema-chave, porque assim, o modo como está sendo tratado essa quarentena de meia pataca, né, que a gente está vivendo, né, especialmente nas cidades do interior paulista, eu acho que isso tem acontecido bastante, né, ela é um fenômeno que vai atrasar, inclusive, a retomada da economia e, a partir daí, uma certa normalidade que está muito longe de acontecer, né? Infelizmente, está muito longe de aparecer, né? Então, essa questão aí eu estou conectando esse tema com o tema das dívidas, né? Que as pessoas precisam entender que estar em casa, ficar em casa, se proteger, usar as máscaras, né? Ter todos os cuidados que as autoridades sanitárias estão indicando, né? Isso é muito importante para que também se retome a economia, ou seja, não há uma dicotomia entre economia e salvar vidas, né? As duas coisas são importantes, e os países que fizeram uma quarentena bem feita, né, que às vezes até fizeram o lockdown, né, o chamado lockdown, né, que é o trancamento das pessoas em casa praticamente, né, conseguiram sair, estão numa situação melhor, né? Fizeram testes, né? E, infelizmente, nós não conseguimos promover isso, né? Mas eu queria lembrar, já agora, né, chegando mais para perto dos nossos dias, do dia de hoje, do dia 2 de junho, né, eu queria lembrar daquela fatídica reunião do dia 22 de abril, lá no Palácio do Planalto, né? E aí, as notícias também não são boas, né? E eu vou lembrar algumas frases aqui, né? Vou lembrar duas frases do Guedes, né? Ele disse assim, que quando foi se propor a questão da ajuda aos estados e municípios, né? Que eles botaram uma granada na mão do inimigo, né? Os inimigos são os servidores públicos, né? E aí depois teve toda a discussão na Câmara dos Deputados, né, uma série de exceções à regra de não reajuste salarial até dezembro de 2021, né? Ou seja, categorias que já vinham com perdas salariais, então vão ter que amargar, né, mais 1 ano e meio sem reajuste salarial, isso sim em 2022 houver reajuste, né? Então, por isso, a luta pelo veto, pela derrubada do veto
a esse item, né, da lei de auxílio aos estados é muito importante, né, é muito importante que a gente se engaje nessa luta. E outra coisa que ele disse é que nós vamos perder dinheiro salvando pequenas empresas, e por isso nós temos que salvar as grandes empresas. O Guedes disse isso, né, se esquecendo que a grande maioria dos trabalhadores, né, e trabalhadoras estão vinculados às micro e pequenas empresas nesse país, né. Então, esse governo é um governo que está se lixando, infelizmente, né, para essas dívidas das pessoas que estão agora passando um momento de gravidade e de necessidade, né? Isso para não entrar, né, Rai, no Ricardo Salles, para não entrar no Abraham Weintraub, né, que também falaram barbaridades ali naquela situação, né? Então, o que eu acho é que, e aí é muito importante a gente estar nesse debate, né, nesse momento, né, que antecede as eleições municipais, né, eu acredito que elas vão acontecer, né, acho que nós temos também que ficar observando, né, e atuando, claro, contra um acirramento, né, da situação política no país. Acho que nós temos que fortalecer a democracia e essas forças que estão contendo, né, o autoritarismo do Bolsonaro, né, mas eu acho que nós temos uma tarefa muito importante, que é a de formular políticas, formular soluções, né, formular saídas para essa crise, né. Eu tenho tentado, Rai, aí você me permite fazer uma propaganda da minha página lá no Facebook e do meu canal no YouTube, né, que é o Prof. Wagner Romão. Eu tenho tentado conversar também, fazer lives, acho que é muito importante esse canal. Tem gente que não gosta, que diz que está rolando muitas lives, mas infelizmente é o meio que a gente tem para conversar com as pessoas, né? E aí, se a pessoa está cansada, tudo bem, não precisa assistir naquele dia, assiste no outro, né? Enfim, né, todo mundo é livre para fazer o que bem entende da sua quarentena, né? Mas a gente tem tentado ali conversar com algumas pessoas também que podem apresentar soluções, né? E eu queria destacar duas conversas que eu tive, né? Uma com o Eduardo Suplicy, que eu tenho certeza que toparia um papo aqui contigo, com o professor Adelino, com o pessoal aqui que está na política aqui em Piracicaba, né? A respeito da renda mínima, né? Quer dizer, todo esses R$600 que apareceram aí, né? Que eram para... Bolsonaro queria 200, os partidos de oposição, né, do nosso campo queriam 1.200, acabou se ficando em R$600, e nós temos que lutar para que essa renda mínima seja permanente, não provisória, né, porque ela custa pouco proporcionalmente ao PIB, né, ou mesmo aquilo que o Estado brasileiro arrecada, e ela tem muitos benefícios, né, o Suplicy tem mostrado isso com muita clareza há muitos e muitos anos, né, e a renda mínima ela pode ser uma solução para essa situação, né? Não só nos momentos de crise, mas nos momentos até de uma situação melhor na sociedade. A renda mínima ela é um instrumento de repartição da riqueza, né, de distribuição da riqueza, de que cada pessoa possa ter pelo menos um pouquinho da riqueza que é produzida nesse país e que está se acumulando nas mãos dos muito ricos, né? Acho que a renda mínima é um aspecto importante. E um outro aspecto também que a gente fez uma conversa bacana é a questão com o professor Renato Dagnino, que é aqui da Unicamp, e com a Sandra Faé, que foi assessora da CUT por muitos anos, trabalhou em muitos governos na gestão pública, né? É a questão da economia solidária, né? A economia solidária, ela, mesmo nos governos petistas, né, no governo Lula e Dilma, ela infelizmente ocupou um espaço muito pequeno, né, como estratégia política, como estratégia de geração de emprego e renda, né, geração de trabalho e renda. O povo da economia solidária gosta muito de frisar a questão do trabalho, né, e tem toda a razão. Então, esse processo ele foi muito pouco utilizado, embora a gente tenha avançado, né, sob a batuta do saudoso Paul Singer, do professor Paul Singer. Mas a questão da economia solidária ela é muito importante, e acho que qualquer plataforma política para cidades, nesse momento que nós estamos passando, precisa incluir a economia solidária, o fomento a cooperativas, o estímulo a cooperativas, que as compras públicas possam ser feitas também
numa situação que as cooperativas possam contribuir, né? E, por último, e aí eu já vou encerrando, eu acho que nós estamos passando por uma situação de temos que lutar pela reestruturação do Estado, né? Do Estado, governo federal, do Estado de São Paulo, do município, seja Piracicaba, seja Campinas, seja qualquer outro município, né? Nós estamos vendo que nesse momento de pandemia, né, que é uma pandemia que pode se tornar uma endemia, né? Ou seja, pode se tornar uma coisa mais permanente, né, do que uma mera situação pontual, né? E infelizmente, o próprio sistema capitalista, do modo como está organizado, ele promove esse tipo de doença, né, de vírus, né, que se espalha com muita rapidez pelo planeta todo. Mas nós temos que reforçar o papel do Estado, né? Eu acho que é fundamental que a gente incorpore essa bandeira, né? É o momento da gente fazer isso. As pessoas estão percebendo que elas precisam de saúde pública, elas estão percebendo que a educação pública precisa ter equipamento, né? Precisa ter professor, né? Que professor em sala de aula faz diferença, né? E que, mesmo em tempos né, desse experimento em educação por meios digitais, né, ou ensino por meios digitais, que a gente sabe que está sendo extremamente complicado, né, as pessoas não têm acesso à internet, né, quer dizer, infelizmente ainda é uma minoria que tem acesso à internet via computador, via banda larga, né, o aumento da recepção das pessoas à internet aconteceu por causa dos telefones celulares, né, dos smartphones, mas a gente sabe também que o 4G não chega, né? O 3G, quando chega com muita dificuldade. No máximo é o WhatsApp que funciona, porque ele carrega menos também, né? Ele utiliza menos banda, né? Então, nós temos um desafio aí com a questão da desigualdade digital também, né? E aí nós vamos precisar de gente trabalhando no Estado, né? Quer dizer, essa ideia de que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que, né, tem que despedir, né, não pode repor os aposentados, e as aposentadas, que é né, quer dizer, uma conversa para boi dormir do neoliberalismo, né? Nós temos que reforçar o papel do Estado, nós temos que botar a gente para trabalhar no Estado, com mais eficiência, não tenho dúvida, né? Mas nós vamos precisar, né, de fazer saneamento básico, nós vamos precisar fazer urbanização de favelas, né? Nós vamos precisar conter esse vírus, de qualquer modo, e os outros que virão, né? E eu acho que quem vai fazer essa defesa vamos ser nós, né? E nós temos que convencer a sociedade a mudar o rumo, né? A se reorientar num caminho de desenvolvimento, de soberania, de democracia, de participação, de combate às desigualdades, e essa é uma tarefa, como eu disse, é uma tarefa nossa, né? Então, é isso para começo de conversa, Rai. Bom, acho que tanto o Márcio quanto o Wagner fizeram uma boa introdução e já uma boa análise, e aí eu tenho duas questões que foram colocadas, que eu queria aqui, pelas pessoas que estão nos acompanhando, que eu já queria apontar aqui para as considerações de vocês, mas também eu gostaria de também fazer uma consideração para que vocês pudessem fazer as suas avaliações a respeito. Uma das questões colocadas, que foi pela Lígia Correr, ela fala dessa questão do cancelamento das eleições, caso haja aprovação que houve uma ilicitude. E aí parece que as fake news, os inquéritos que tramita, tem a CPI lá no Congresso e tem o inquérito lá no STF, que tem já desvelado o fake news, que, na verdade, foi produzido tem sido produzido pelo Gabinete do Ódio, que está dentro, inclusive lá no Palácio, lá no Planalto, e também tem o fake news, que foram as fake news que fizeram esse governo se eleger. E aí, então, uma vez provado, se há possibilidade, se há uma ilicitude dessas eleições, se
pode ser cancelada as eleições. Essa é uma questão colocada pela Lígia. E também a Lu Nogueira, ela fala de uma questão que é a questão histórica do nosso país, que a população ela não se identifica como povo, ela não tem uma identificação com o povo, ela se identifica geralmente com essas lideranças, e aí eu estou entendendo que são lideranças oportunistas, a exemplo do mito, e aí, lógico, quando tem essa identificação, acontece coisas que estão acontecendo com nossa realidade política, e aí nós voltarmos à situação de colonialismo. Então, acho que essas são duas questões postas pelas pessoas que estão nos acompanhando, mas também eu queria acrescentar isso, que é a narrativa construída por este governo. Na verdade, assim, o Brasil vinha numa narrativa que era da inclusão social, que era de buscar a equidade, de buscar fortalecimento da democracia, fortalecimento das instituições. Então, assim, nós vínhamos tirar reduzir a miséria, tanto que tirou milhões de pessoas da fome, e tanto que o Brasil saiu do mapa da fome, mas esta narrativa ela foi interrompida, e aí nós estamos no caos que nós estamos. Mas o Estado, e vocês já apontaram isso, e agora o Wagner apontou, inclusive, para isso, há um potencial de tomada de medidas, já se quiser já pode ser tomada desde já, que é a geração de emprego mediante construção de moradias, porque nós temos um contingente imenso de pessoas que moram em situação precaríssima, nas favelas, que sequer têm o poder, têm a capacidade, podem manter o isolamento, não tem saneamento básico, não tem nem água para lavar as mãos. Então, aí você pode ter uma política que seja de construção de moradia e, lógico, dar o acesso para as pessoas que estão morando nessas condições terem prioridade nessa moradia. Nós temos também a questão, por exemplo, do sistema público de mobilidade, o investimento em mobilidade pública. Nós temos, por exemplo, medidas de saneamento básico também e de limpezas de rios, e aí tantas outras questões que poderia trabalhar com a questão de geração de emprego e renda, com isso já poder criar condições das pessoas saírem dessa condição de miserabilidade e também de consumo, que ter a política aí da questão, por exemplo, do consumo, que foi uma medida adotada lá em 2008 pelo governo Lula, que foi a política do consumo, que nós, e o Brasil tem condições, diante da população que tem, de ter uma melhora da riqueza do nosso país a partir de medidas políticas públicas que seja através do consumo ou seja através dessa geração imediata de emprego, se o governo federal, aí eu acho que é muito mais o governo federal, o governo do estado tem uma capacidade também de geração de emprego dessa natureza, os municípios talvez com um poder menor, mas também tem a sua potencialidade, se a gente poderia também ter essas medidas e como a gente poderia fazer. Eu gostaria que vocês pudessem fazer as suas considerações a esse respeito de uma política que já poderia ser adotada imediatamente se tivesse um governo comprometido com a inclusão social. Aí vamos começar agora com o Wagner e depois vem para o Márcio, e aí eu vou só falar para vocês, falar de um pouco, reduzir o tempo, que nós já estamos aqui já 15 para as
15 para as 8, né? Passa rápido, né, Rai? Bem rápido. Deixa eu rapidinho, então, 5 minutinhos no máximo. Eu vou até aproveitar, aqui o Adelino está trazendo uma questão que ele diz, é fundamental neste momento que o Estado avance com políticas públicas de amparo econômico para os cidadãos, inclusive para os pequenos e médios empresários. E aí eu incluo aqui os microempreendedores e os microempresários, que são pessoas também, assim, esse segmento tem uma perda imensa da sua capacidade de geração de renda para sobreviver. Sim. Bom, um abraço, inclusive, para o Adelino. Olha, acho que tem 3 pontos, né? O primeiro é o seguinte, nós vamos assistir nos próximos dias, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, né? Um posicionamento, né? Quer dizer, cada vez mais a dinâmica da crise, ela é uma dinâmica que ela está envolvendo muito fortemente o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, de certo modo, também, como um anexo aí ao Supremo, né, e o governo Bolsonaro, né, o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, como bem disse o Márcio, né, não o Bolsonaro e os militares, mas todo esse conjunto, né, que se formou há muito antes de 2018, né? Também fiz uma conversa muito bacana com um colega antropólogo da Federal de São Carlos, que estuda os militares e mostrou, né, como quer dizer, que os militares eles têm um projeto político para o país, né? É um projeto político também de cunho neoliberal, não existe mais aquele militar desenvolvimentista da época do Geisel, né? É moralista, é conservador, né? Se aliou ao lavajatismo, né? E agora está amarrado com o Bolsonaro, né? Então, é claro que em determinado momento pode acontecer que haja algum tipo de desgaste, sobretudo no círculo familiar mais íntimo, né, do Bolsonaro, e ele possa se tornar uma figura descartável, né? Isso aí a gente está conversando desde o começo do governo, mas eu acho que nós temos visto, né, quer dizer, o avanço da CPI das fake news, o avanço das investigações a respeito, né, de todos esses malfeitos, né, que a família Bolsonaro tem feito, né, ela está apontando, sim, uma possibilidade de cassação da chapa no TSE, né? Agora, eu acho ainda que a gente vai precisar observar as condições políticas para isso, porque não se trata apenas de uma questão judicial, né, de uma questão objetiva, né? Então aí nós temos que entender, né, o quanto vai vir o desgaste do Bolsonaro no tratamento da pandemia, nos impactos sobre a economia, o quanto esse aquecimento das ruas que a gente tem visto, né, que também a Rai comentou, que o Márcio comentou, podem também trazer mais fragilidade e diminuindo aqueles 30% de apoio que ainda estão aparecendo nas pesquisas, né? Sobre o colonialismo, eu acho também que é muito importante que a gente repense a nossa inserção na economia mundial, né? A gente tem vivido, né, um processo de desindustrialização do país, né? Há décadas que isso vem acontecendo. É claro que a China não é a única responsável por conta disso, né? Se trata infelizmente, de um projeto de desenvolvimento subalternizado, né? Mas eu acho que a questão sobre o que nós queremos fazer. Nós queremos importar tudo da China, né, manufaturados da China, e botar a nossa população aqui na informalidade, ou nós queremos fazer com que nós possamos produzir também manufaturados, né, e outros elementos que a gente atualmente traz, sobretudo da China e do Sudeste Asiático, né? Então nós temos que pensar o nosso modelo de desenvolvimento, e acho que isso tem tudo a ver com a questão que foi colocada a respeito da Lu Nogueira, né, a respeito do colonialismo. E por fim, Rai, eu acho também que a questão do Estado, né? Você perguntou sobre o que pode ser feito hoje.
também as conversas que eu tenho tido com os economistas, né, elas dizem muito claramente que o que está se fazendo é muito pouco em termos de PIB, né, em termos de porcentagem do PIB. Né. Outros países, como a Itália, como a França, como a própria Alemanha, até como os Estados Unidos, têm investido muito mais, né, nesses programas de ajuda, de auxílio emergencial, do que o Brasil. Né. E eu não tenho dúvida que é por causa da nossa condução na economia. Né? Quer dizer, o Paulo Guedes, ele não tem o menor traquejo para fazer política de anticíclica, né? De combate a crises econômicas. Ele não aprendeu isso, né? Não defende isso, está comprometido com o capital financeiro, né? Com aqueles que são contra esse tipo de medida. E aí, por isso, fora Bolsonaro, é uma agenda central nesse nosso momento. Oi, Márcia. Oi, estou ativando o microfone aqui. Vou pegar pelo Fora Bolsonaro, porque é a pergunta da Lígia. Ela fala, já que o Fora Bolsonaro não seja ideal, existe possibilidade de cancelar a eleição, se for aprovado algo disso? Eu acho que assim, não dá para a gente trabalhar com um mundo ideal. Qual seria a pauta ideal, a palavra de ordem ideal para a gente mobilizar a população contra esse governo? Eu acho que o Fora Bolsonaro ele vai acabar arrastando as forças sociais. Ele vai acabar se tornando inevitável. Né? Tudo vem caminhando para isso e há uma probabilidade grande que em algum momento ele seja descartado, porque o projeto que está colocado é muito maior do que essa figura em si, do que esse cara e essa família. Então, eu acho que assim, compreendendo, eu acho que a questão é compreender a limitação que está colocada. Eu concordo também que a central do Fora Bolsonaro, desde que a gente saiba das limitações que estão dentro do Fora Bolsonaro, entende? Porque senão as pessoas, tem muita gente que acha, o Bolsonaro vai cair e vai resolver os problemas. Não, não vai cair, não vai resolver os problemas. A gente tem um governo militar já. Eu acompanho o trabalho do professor Piero, que acho que é o que o Wagner citou, que é da UFSCar, estudioso dos militares, e realmente, assim, o governo militar está colocado, o golpe está dado, e somente o Fora Bolsonaro, que talvez seja uma etapa que a gente utilize para estimular a organização, mas não só a organização. Eu concordo com o Wagner também que uma das principais tarefas que devem ser realizadas junto de tudo isso, né, é exatamente a elaboração de política, a elaboração dentro da ciência política e da filosofia política, da filosofia do direito, a gente voltar a pensar novas formas de organizar o Estado brasileiro, novas formas de organizar o poder. E essa forma de organização nos criou aí um superpoder, que é o Poder Judiciário, que é o Supremo, que decide tudo em última instância, assim, que é o vigia da Constituição, mas quem vigia o vigia? Entende? Nós temos um problema de organização do poder colocado hoje no Brasil que é muito sério. E usar o Fora Bolsonaro para pensar isso é importante, porque as manifestações que estão indo para a rua, elas pedem democracia. Mas assim, qual democracia? É essa que a gente viveu de 88 até mais ou menos agora, em que um parlamento capturado pelo poder econômico, um poder judiciário com superpoderes, entende? Que até 2015, não me recordo a data exatamente, o financiamento privado de campanha prevalecia, entende? A gente precisa voltar a imaginar, voltar a formular, porque a gente precisa dar um conteúdo prático para a democracia que a gente quer. A gente precisa dizer qual é a democracia, a gente precisa dizer como é que o povo vai exercer o poder, a gente precisa dizer como vai ser a delimitação do poder judiciário, se ele vai ter poder de ser o último intérprete da Constituição, o vigia da Constituição, com poder de revisão das decisões e com poder de interpretação, ou se ele vai se organizar de outra forma. São respostas que a gente precisa voltar a debater, voltar a pensar, e esse momento é muito propício dentro do Fora Bolsonaro. Mas a gente precisa colocar essas questões. E a gente precisa colocar essas questões porque a Lucilena, ela traz a questão do colonialismo, e assim,
quanto a gente saiu da colônia, né? O quanto a gente ainda reatualiza forças que vêm de um Estado imperial, de um Estado em que havia um poder moderador, dessas relações escravocratas e uma visão jurídica baseada num contrato de indivíduos, igualdade de posições, que é uma influência muito grande na formação do bacharel em direito, que tem um papel muito importante na construção desse Estado. A gente precisa olhar para isso para entender que o Brasil ele não é uma cópia de modelos mal sucedidos. O Brasil ele é um projeto muito singular de desigualdade, de racismo, de fragmentação social. Ele é um projeto que, por quem fez, para quem fez, é um projeto de sucesso. A gente precisa também perder um pouco da inocência, né, em relação a esses homens brancos, filhos dos senhores escravos, que estudaram em Coimbra e que organizaram o primeiro aparato jurídico. A gente precisa olhar para isso, para entender o quanto de colônia ainda temos hoje. Então, olhar para o Império, olhar para a Primeira República, fazer esse percurso histórico é muito importante. Porque, senão, a gente continua olhando para o Brasil com a cabeça de quem não mora aqui, né? A gente continua adaptando soluções de fora de forma muito torta para atender determinados interesses. Que eu também acho, Rai, que em algumas medidas isso permeou o nosso passado recente aí com os governos do PT, com o governo Lula e Dilma. Você retoma aí o projeto interrompido de políticas públicas, eu defendi e defendo. Agora, foi um governo que não se preocupou não em fazer reformas ou fazer revolução, mas ele não prometeu isso, não criou condições para se repensar o Estado brasileiro, e ele ficou dentro de uma lógica muito de gerenciar o Estado brasileiro, gerenciar o que existe, gerenciar o capitalismo da forma como estava instalado aqui, o que já demonstra que foi um avanço muito grande, porque pegar um pouquinho do orçamento ali, 2%, fazer uma Bolsa Família, um tipo de renda mínima, deixou os caras loucos, né? Como é que um torneiro mecânico pobre vai lá e mexe no orçamento que é nosso, que a gente se apropriou historicamente dele, o orçamento brasileiro ele é apropriado por grupos, né? Por uma classe, por uma elite. Como é que alguém vai lá e faz um governo que joga um pouquinho disso para atender os interesses da população? Isso gerou uma revolta muito grande, o que por si só não explica o rompimento de 2016. Ou seja, esse é um elemento? É verdade, é um elemento. Agora, existe também um contexto da geopolítica mundial colocado, que é pouco falado. Então, a gente também não dá para ficar assim, porque o pobre começou a frequentar andar de avião, aeroporto. É verdade, isso incomoda, mas não é a única razão para a gente olhar para o Brasil. Entende? Eu acho que a política externa do governo Lula foi brilhante, né? O Celso Amorim é um cara espetacular. A forma que ele inseriu o Brasil no mundo, nunca antes na história desse país havia acontecido, é verdade, mas assim, internamente, não se olhou para as contradições internas, para os limites desse Estado, para as forças de uma elite política que sempre dominou esse Estado, e acreditou nas regras do jogo, de uma forma muito inocente até. E aí, chegou em determinado momento e falou, olha, chega de brincadeira, que agora que os donos do jogo aqui somos nós. Então, pensar a experiência da esquerda no governo é muito importante. A gente precisa olhar para isso, elaborar em cima disso. A gente precisa pensar a política em cima disso. Então, acho que nós já estamos indo para o final dessa live, que já é 1 hora que nós estamos nela, mas eu gostaria de apontar, pelo menos, uma questão. Esse governo, ele adotou, e aí, pensando um pouco nessa questão das dívidas sociais. Se você ver as medidas que esse governo adotou do ponto de vista de benefício à população que está precisando, ela não atende às suas necessidades, porque elas são também todas
só momentâneas, elas não vão ser periódicas, inclusive, já com muitos reclamos deste valor que está sendo destinado para atender essa população, e também dizendo que vai ser interrompido dentro dos 3 meses e não vai ser prorrogado. E se você, dentro do cadastro único do governo federal, foram cadastrados mais de 100 milhões de pessoas. E só apenas 50 milhões de pessoas tiveram seus cadastros concluídos e atendidos uma parcela desses 50 milhões. Esse benefício não chegou ainda para todas as pessoas que precisam desse benefício. E, por exemplo, esses outros benefícios, antecipação do fundo de garantia, a questão, por exemplo, do abono do 13º, antecipação do 13º, o auxílio-doença, a antecipação do auxílio-doença para as pessoas que estavam na fila esperando até ser atendido, entrar num benefício do INSS, seja doente ou seja deficiente, o benefício de prestação continuada também. Então, assim, você percebe que tem uma série de benefícios que não foram criados. Na verdade, eles apenas e tão somente foram mantidos e reduzidos em grande medida, já foram reduzidos valores, por exemplo, do benefício de prestação continuada, os valores foram reduzidos com a reforma da Previdência que teve nesse governo. Então, esses benefícios eles já fazem parte da pauta do governo federal. Ele não ampliou outros benefícios para a população. Eu gostaria, então, que vocês pudessem fazer algumas considerações sobre isso, e aí encerrar a gente encerrando, pelo menos apontando que políticas os governantes poderiam adotar para que a população pudesse ter suas dívidas saneadas. Os bancos, por medidas do governo federal, podem perdoar essas dívidas. O governo pode sobretaxar as grandes fortunas e reverter esses valores em benefício da população que precisa. O governo, criar uma renda, uma renda mínima, uma renda básica que seja universal para todas as pessoas e manter, seja agora nesse momento de pandemia, mas pós-pandemia. Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem, nessas considerações, acho que o Márcio, tanto o Márcio quanto o Wagner falaram de soluções coletivas e não individuais, como nós podemos nos organizar para que o governo adote essas medidas. Inclusive, também tem a reforma agrária. A reforma agrária passa pelo crivo da democratização e dar acesso à terra para quem ela precisa, né, em que ela trabalha, e acho que assim, não tem nenhuma medida, ao contrário. E a devastação que tem acontecido na Amazônia, e isso é um problema, inclusive, também do ponto de vista sanitário. Eu gostaria que, para nós encerrarmos essa live, que vocês pudessem fazer algumas considerações sobre essa questão de medidas que pudessem abrir como um horizonte na vida dessas pessoas que estão endividadas e que não têm perdido o sono e não veem nenhuma perspectiva, pelo menos com esse governo que está aí, mas que tipo de movimento nós poderíamos fazer para pressionar esses governos no sentido de dar alguma saída para essa situação tão crítica que nós estamos vivendo no país. Vamos lá, agora vamos voltar ao Márcio, e aí já são
20 horas e 4 minutos, a gente encerrando aí pelo menos até umas 8h15, 8h20 ali. Hein? Podemos ir até às 10 se quiser. Não tem... Tá boa a conversa. Tá bem gostosa mesmo, viu? Sim, sim. O Rai, é o seguinte, é um pouco duro isso, mas esse governo, ele é um governo que escolhe quem vive, mas, sobretudo, ele escolhe quem morre. De forma geral, chamam isso, essa explicação, chamam isso de necropolítica. Não é novo, não é só esse governo que fez isso, não chega a ser uma novidade num país que tem a história como a nossa, o último a abolir a escravidão, né, entre aspas, mas é sobretudo um governo que escolhe quem morre. Então, esses atrasos, essa dificuldade de cadastro, tudo isso que você apontou, dos 100 milhões, das pessoas que não conseguem, isso não é um erro do sistema, entendeu? Sabe aquela coisa da atendente que fala, o sistema não está funcionando direito? Não, não é. O sistema ali das pessoas que estão por trás, eles deliberam isso. Então, não dá para ter muita ilusão, né? E aí você fala do que fazer, né? Essas pessoas precisam sobreviver. Eu queria muito que a gente tivesse carreatas pela vida cobrando o poder público, ou passeata, seja o que for, porque até aqui predominou gente defendendo carreatas da morte, se denominou, mas que eu acho que também não vai dar tempo, mas a gente deveria olhar para isso, porque não dá para a gente polarizar essas dualidades, do tipo ciência de um lado, ignorância do outro, senso comum do outro, não dá. Né? Ciência e senso comum são complementares. A gente precisa estabelecer a relação e entender o que é que essas pessoas estão querendo dizer a partir do senso comum. Um parênteses rápido, eu li um artigo esses dias que uma médica falava para uma mulher periférica dos cuidados, etc., e a mulher virou para ele e falou assim, eu devo acreditar em você só porque você é médica? Entende? Que o lugar do saber, a legitimidade do saber, o lugar do saber está questionado. A gente precisa entender isso, e não é uma leitura simples também, do tipo gabinete do ódio versus um governo militar que tem algum aspecto de compromisso com o país. Esse tipo de situações que a gente vive, que são falsas dualidades. A gente precisa estabelecer essas relações. Agora, o que essas pessoas podem fazer para sobreviver é aderir a alguma forma de luta que pressione esse governo a fazer minimamente. Né? Eu, sinceramente, acho difícil que venha desse governo alguma política pública, que a gente tenha um período ainda muito difícil pela frente, até chegar num momento em que o professor Wagner falava, né, da formulação de políticas públicas, de pensar e como executar. Agora, não dá para desistir, a gente precisa lutar e a gente precisa acionar o judiciário, se for o caso. A gente precisa se organizar solidariamente. Né? Esse campo democrático precisa se organizar solidariamente para ajudar quem precisa. Isso tem acontecido e precisa continuar acontecendo. A Caixa poderia perdoar dívidas? Se os bancos poderiam perdoar dívidas? Sim, poderiam. O Congresso pode resolver isso. O Poder Executivo pode resolver isso. Poderia taxar as grandes fortunas? Também poderia, também é uma saída. Uma renda mínima? Também poderia. Tudo isso é possível. O Suplicy, a vida toda, ele trabalha com isso, né? E parece que agora se coloca as condições para isso. Eu tenho algumas ressalvas em relação a como pode se dar a renda mínima, porque se a gente democratizar a política e democratizar a economia, é legal ter renda mínima. Agora, se a gente tiver autoritarismo e concentração de poder e de renda, o renda mínima vai ser só para sobreviver, com o mínimo, e cada vez menos. Então, a gente precisa contextualizar isso para não cair em armadilha e saber o que exigir, né? O como exigir isso. Eu acho que a gente
na organização, se organizando politicamente, a gente aprende muito, a gente amadurece politicamente, e de outro lado a gente precisa estudar. Estudando e se organizando, a gente consegue voltar a pensar um projeto de país. E o momento é muito propício para isso, desde que a gente abra mão de preconceitos. Enquanto campo democrático, progressista, abra mão de preconceitos. Porque trabalhar com lógica do tipo, eu avisei, os evangélicos são o mal desse país, os evangélicos são conservadores. Não, pera lá, não é um bloco monolítico, existem várias vertentes, eu acho que é muito mais complexo do que isso, e sem dialogar com esse povo, que é geralmente um periférico, pobre, preto, preta, trabalhador precarizado, o branco favelado, que frequenta aquela igrejinha, naquele quarteirãozinho, que senta lá junto com outros, naquele momento, essas pessoas têm protagonismo, elas têm um pertencimento. Né? O que é que a gente oferece? A gente não oferece nada ultimamente. A gente oferece o preconceito contra essas pessoas. Como é que nós vamos conseguir conversar com essas pessoas para falar da importância da economia, da importância da política, se essas pessoas encontram refúgio nesses lugares e se essas pessoas hoje elas defendem a vida? Porque a gente vê cada vez mais, e isso é histórico, a polícia entrando na periferia para matar. Então fala, é porque a pauta antipolícia não pode ser o mote principal. Não pode ser para você que não vive na periferia e não passa por isso, porque as mães, elas têm medo de perder o filho. Entende o drama vivido por essas pessoas? Então, eu acho que a gente precisa olhar para a complexidade da realidade para entender como se organizar. Eu acho que você fez alguma outra pergunta, mas eu já me perdi aqui. Para não alongar, porque eu acho que 8h15 não vai terminar, não. Mas eu tenho um outro compromisso também. Mas acho que foi legal, claro. Vamos lá, Wagner, você. Eu vou ser bem sintético, pode ficar tranquila. Rai, eu acho o seguinte, né, e Márcio e todo mundo que está nos assistindo, eu acho que tem alguns aprendizados que a gente precisa ter, né, desse momento. Eu vi muito, se vocês daqui a pouco darem uma olhada no Jornal Nacional, o Jornal Nacional vai falar das empresas que doaram, né, para cestas básicas, para saúde, enfim, mas elas não falam, né, ou elas falam muito pouco, né, dos sindicatos que se mobilizaram, dos movimentos sociais que se mobilizaram, da sociedade na periferia, né, do pessoal que está na periferia, das entidades assistenciais, que a gente às vezes... MST, né, MTST, MST, ocupações, né, a gente às vezes tem preconceito também das entidades assistenciais, mas nós temos que aprender com elas também, porque elas também estão num canal muito direto, muito próximo, né, com as pessoas que realmente precisam, né. Então, eu acho que nós temos que aprender uma outra forma, porque assim, nós ficamos durante muito tempo preocupados com a questão da deliberação, né, na participação, a participação social enquanto deliberação, e aí o Estado vai lá e faz, né. Eu acho que nós talvez tenhamos que repensar isso, né. Eu acho que o momento que nós estamos passando, ele é um momento de uma mobilização do campo progressista, do campo de esquerda, né. Eu acho que dessa sociedade que é construída à medida que a gente trabalha, que a gente atua na sociedade. Então, eu acho que isso tem a ver com essa questão da dívida, né? E tem a ver com a questão da sobrevivência das pessoas também, né? Então, eu acho que esse é um ensinamento importante que a gente precisa estar atento, né? E se organizar para tornar essa prática que a gente vê como algo mais permanente. Aí eu queria dizer outra coisa a respeito dessa questão de, né, quer dizer, que acho que tem a ver também lateralmente com a questão das dívidas, né, que a gente trouxe que você trouxe para a nossa conversa. Tem todo mundo que está organizado tem mais chances de receber benefícios, né? Acho que esse é um aspecto fundamental. A gente viu aí a vitória na semana passada do pessoal da cultura, né,
com o projeto de emergência cultural em nível federal, eles pegaram um fundo, né, nacional da cultura ou alguma coisa assim, tinha lá 3,6 bilhões de reais, e eles direcionaram isso, né, um dinheiro que estava lá perdido, eles direcionaram isso para projetos culturais, tem toda uma legislação lá específica, e, claro, passou na Câmara, né, passou por quase unanimidade, apenas o Partido Novo votou contra, né, vamos lembrar sempre disso, o Partido Novo votou contra, vai para o Senado e vai para a sanção presidencial, né. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que Bolsonaro vai fazer, o que o Senado vai fazer, mas nós temos que pressionar. E aí foi o pessoal da cultura, organizados, que fizeram um encaminhamento que vai ajudar muita gente da cultura, quer dizer, esperamos que ajude, né? Mas não teria começado se não houvesse essa mobilização, né? Então eu acho que a mensagem final assim, que eu queria deixar, né, para não incompridar demais o nosso assunto, e aí depois você me chamar mais vezes, né, Márcio, para a gente conversar de novo, é essa, né, organização, né, aprender com o que nós estamos vendo agora, né, nós realmente estamos passando um momento novo, né, diferente, né, que pode permanecer, então eu acho que nós temos que atuar dessa forma, né, rever uma parte das nossas práticas, mas ao mesmo tempo manter, né, a luta, manter a organização, manter a nossa mobilização, voltar a ajudar a organizar pessoas, né? Porque eu acho que sem organização nós não vamos à frente, né? E aí nós vamos ficar realmente sempre refém, né, de uma medida que vai ser tomada lá em Brasília ou lá, né, no estado de lá na capital, né? E acho que aí realmente a gente vai ficar numa situação muito difícil, porque, como o Márcio sempre disse, né, nós estamos aqui esse projeto que está dando, esse projeto deles está dando certo, né? Que não é o nosso projeto. O projeto deles de exclusão, de empobrecimento da população, de fome, de morte, né? Está dando certo. O nosso ainda não está dando. Então nós temos que estar atentos a isso também. E queria te agradecer muito pelo convite, prazer em conhecer o Márcio também e as pessoas aqui que nos acompanharam também no Facebook. Bom, somos nós que agradecemos a participação suas aqui nessa live conosco. Vamos ter outras, e aí vamos convidar vocês para a gente tratar de outras temáticas. E para encerrar aqui essa nossa conversa, nosso bate-papo, agradecer as pessoas, né, que nos acompanharam, que deram suas contribuições, e finalizar dizendo que o Brasil é um país rico, cheio de gente pobre, e que nós precisamos reverter esse país, fazer com que essas pessoas pobres, elas usufruam da riqueza que elas constroem para esse país tão rico, que estão concentrados na mão de tão poucas pessoas. E aí passa pela nossa organização, e aí é só por meio da nossa organização é que nós vamos conseguir dar esse passo à frente de superação de um país rico com muita gente pobre para um país rico com muita gente rica. E acho que é muito possível isso, tá? E aí convidar vocês a participarem na sexta-feira, que nós vamos ter um ato aqui em Piracicaba contra o fascismo, e inclusive eu vou ter agora uma reunião que nós estamos organizando este ato, também estou participando da organização deste ato, que está sendo chamado pelos estudantes, e aí, porque nós também precisamos nos organizar do ponto de vista da nossa soberania, da democracia, e combater o fascismo e o autoritarismo em curso, e também a gente se mobilizar para dizer não a esse governo e combater, refrear, fazer um freio dessa força que está movendo esse governo do ponto de vista da morte e não da vida. E nós precisamos
defender a vida acima do lucro, e nos interessa a vida e não a morte, né? Então, acho que é isso. Agradecer a vocês, um grande abraço, e estamos aí na luta pela idade das pessoas e que nós possamos retomar o nosso projeto democrático, o governo do povo brasileiro. Valeu, obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Legal, foi muito bom. Obrigado, Rai. Tchau. Muito bom. Obrigado, Wagner. Prazer conhecê-lo, foi muito bom. Bacana. Um abraço a todos e a todas. Valeu. É.